Olá pessoal, vamos dar início à nossa live de hoje sobre análise de investimentos e gestão de riscos nos nossos investimentos. Na semana passada, no nosso último encontro, a gente tratou sobre os 3 principais fatores numa análise de investimentos. Quais seriam a rentabilidade, a liquidez e o risco envolvido em todos os investimentos. Como nós falamos, todo investimento possui risco e a gente deve avaliar os riscos de cada investimento de acordo com o nosso objetivo, de acordo com o horizonte de tempo que a gente tem disponível para aquele investimento, para aquela aplicação e de acordo com a rentabilidade que a gente quer atingir naquela aplicação financeira. E hoje a gente vai falar especificamente sobre rentabilidade nos investimentos e como ela se apresenta para a gente e como a gente deve avaliar a rentabilidade, o fator rentabilidade, quando a gente for escolher uma aplicação financeira ou até comparar entre tipos de aplicações distintos. Então, o que é a rentabilidade, o fator rentabilidade? A rentabilidade é o ganho ou a perda que a gente pode ter num determinado investimento, numa aplicação que a gente faça. Então, tanto o ganho quanto a perda são rentabilidades. Então, o investimento ele pode apresentar para a gente um ganho, uma rentabilidade positiva, ou uma perda, uma rentabilidade negativa. E hoje a gente vai falar das diversas formas como a gente pode ver, enxergar essa rentabilidade. Então, a gente vai começar falando da rentabilidade absoluta e da rentabilidade relativa. A rentabilidade absoluta é aquela que é apresentada para a gente num pré-fixado, por exemplo. Então, eu vou fazer uma aplicação num CDB que está me garantindo 10% ou 3,5% ao ano. Então, essa rentabilidade que ele está me apresentando é uma rentabilidade absoluta. É aquele investimento com ele mesmo. Já a rentabilidade relativa é quando a gente compara a rentabilidade de um determinado investimento com um benchmark, com um índice de referência ou com um outro ativo de referência. Então, eu quero saber o quanto aquele investimento ele vai me dar se comparado a um outro investimento ou uma taxa de referência. Normalmente, a gente utiliza a taxa Selic ou a taxa DI para fazer referência em investimentos de renda fixa. Então, quando o investimento apresenta para mim que ele vai me pagar 110% do CDI ao ano, é uma rentabilidade relativa. E como é que você vai calcular essa rentabilidade relativa? Ou como você vai conseguir enxergar o quanto aquele determinado investimento, aquela determinada aplicação te deu relativamente a um determinado índice? Por exemplo, digamos que um investimento ele esteja me pagando, eu tenha recebido no meu investimento 10% de rentabilidade. Eu quero saber o quanto esses 10% se relaciona, o quanto eu ganhei sobre a taxa Selic, por exemplo. Então, você vai pegar essa rentabilidade que você teve no investimento ou essa rentabilidade que ele apresentou para você e vai dividir pela rentabilidade da Selic no mesmo período. Então, você vai fazer essa divisão e você vai multiplicar por 100, que você vai achar o quanto percentualmente você ganhou sobre aquela determinada taxa de referência. Então, se você ganhou 110 do CDI, ou 110 da taxa Selic, 120 da taxa Selic. Então, fazendo esse cálculo, dividindo a rentabilidade do seu investimento pela rentabilidade do índice de referência ou da taxa de referência que você está utilizando como benchmark, você vai achar qual foi a rentabilidade desse investimento sobre aquela taxa de referência. E aí você multiplica por 100 para achar o percentual. Então, é assim que você consegue visualizar uma taxa relativa. Relativa a quê? A um determinado índice, uma determinada taxa.
Outra forma da gente visualizar a rentabilidade é a rentabilidade bruta e a rentabilidade líquida. Qual seria a diferença entre a rentabilidade bruta de um investimento e a rentabilidade líquida desse investimento? A rentabilidade bruta é aquela que o emissor apresenta para a gente. Então, quando a gente olha na plataforma da corretora, os investimentos que eles estão colocando para a gente, todos eles estão com a rentabilidade bruta. E quando a gente vai escolher um investimento, é importante que a gente olhe para a rentabilidade líquida desse investimento. A rentabilidade bruta é aquela onde você ainda não descontou os custos operacionais daquela aplicação e nem descontou o imposto devido. Então, ela está bruta para você. Você precisa saber quanto realmente você vai ganhar após o desconto dos custos e dos impostos. Então, você tem que liquidar, você tem que saber qual é a rentabilidade líquida. E como é que a gente faz o cálculo da rentabilidade líquida? Então, você vai pegar a taxa bruta que ele está te apresentando e você vai, no caso dos custos, você reduz dessa rentabilidade bruta que ele te apresenta. Por quê? Porque os custos, eles incidem sobre o total, sobre o montante, tanto o capital que você está aplicando, quanto a rentabilidade que você vai ganhar. Então, se ele incide sobre o montante total, você tem que descontar, você tem que reduzir o valor das custas da rentabilidade bruta que ele está te apresentando. Então, você faz esse cálculo primeiro. E depois você vai multiplicar por 1 menos a alíquota do imposto de renda que você vai ter que pagar. Como é que você vai saber qual é a alíquota do imposto de renda? Sabendo o prazo dessa aplicação. Então, o imposto de renda ele paga em tabela regressiva. Então, quanto maior o tempo que você ficar aplicado no investimento, menor é o imposto de renda que você vai pagar. Então, você precisa saber qual é o tempo que tem aquela aplicação para saber qual será a alíquota do imposto de renda. E aí você vai fazer esse cálculo. Você retirou da rentabilidade bruta os custos operacionais, reduziu? Ótimo. Agora você vai multiplicar por 1 menos a alíquota do imposto de renda devido. Só que essa alíquota, gente, toda vez que a gente fizer cálculo de rentabilidade, é importante que você transforme esse percentual em taxa decimal, tá ok? Então, se você tem uma taxa de 17,5% de imposto de renda percentual, para transformar essa taxa em decimal, você vai dividir por 100 e você vai achar 0,175. 0,175. Essa é a alíquota do imposto de renda de 17,5 transformada em decimal. Então, você vai fazer 1 menos 0,175. E você vai achar ali qual é o valor do imposto de renda que você deve. Vai multiplicar pela taxa bruta menos os custos. Dessa forma, você vai achar a rentabilidade líquida, tanto de custos quanto do imposto de renda. Então, eu sei que fica meio complicado de vocês visualizarem essa questão dos cálculos, mas fiquem despreocupados que eu vou estar colocando as fórmulas todas bem completinhas, com exemplos, quando eu estiver disponibilizando a gravação no YouTube. Então, na quarta-feira eu vou colocar para vocês a gravação dessa live e vou colocar todas as fórmulas. O importante aqui é que vocês entendam a dinâmica do negócio. Então, eu preciso saber que a taxa que a corretora me apresenta na plataforma é uma taxa bruta, que daquela taxa ali eu ainda vou tirar os custos da operação. Então, se essa operação tem custos, eu tenho que tirar os custos dessa operação. E vou também tirar o imposto de renda devido de acordo com o prazo da minha aplicação, para que eu tenha a rentabilidade líquida de impostos, de taxas. Realmente é a rentabilidade que eu vou resgatar na minha aplicação. Essa é a rentabilidade líquida. E quando você for comparar investimentos, por exemplo, tem muitos investimentos que são isentos de imposto de renda. Então, como é que você vai fazer a comparação desses investimentos com a taxa bruta de um, se o outro não paga imposto de renda?
Então, a taxa dessa outra aplicação que não paga imposto de renda, que é isenta de imposto de renda, ela já é uma taxa líquida. Então, você tem que liquidar, transformar essa taxa bruta desse investimento em taxa líquida para poder comparar os investimentos e saber qual realmente vale mais a pena para você. Então, é extremamente importante que vocês entendam como achar a rentabilidade líquida de um investimento. Tá ok? Então, repetindo. Primeiro você tira as custas, porque as custas de uma operação, elas são retiradas do total. Então, você vai reduzir daquela rentabilidade bruta que estão te apresentando os custos da operação. E depois, você vai retirar o imposto de renda. E como é que você tira o imposto de renda? Multiplicando a sua taxa bruta já reduzida dos custos operacionais, você vai multiplicar ela por 1 menos a alíquota do imposto de renda. Por que 1 menos a alíquota do imposto de renda? Porque você vai tirar o imposto de renda de 1, que é 100% já em decimal. É 1. Então, você transformou 100% em 1, ficou 1, menos o imposto de renda devido também em decimal. Depois, você vai tirar menos 1 e vai multiplicar por 100, que você vai achar o valor em percentual. Tá ok? Então, é importante que vocês achem a rentabilidade líquida desse investimento. Falamos, então, da rentabilidade absoluta e da rentabilidade relativa. Então, a absoluta é o investimento com ele mesmo. É o quanto é que ele vai render sobre ele, sobre o valor que você aplicou. Rentabilidade relativa é o quanto você está ganhando com relação a um determinado ativo ou um determinado benchmark. Rentabilidade bruta é aquela que é apresentada para a gente na hora que a gente vai fazer uma aplicação. Rentabilidade líquida, você já está tirando todos os custos operacionais e também o imposto de renda. Vamos ver aqui o que eu coloquei mais para a gente ver. Pessoal, sejam todos muito, muito bem-vindos à nossa live. Rentabilidade observada e rentabilidade esperada. Muito interessante da gente ver isso também. A rentabilidade observada é aquela que a gente vê, que a gente observa em um investimento, que já passou, é passado. E todo mundo sabe que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas você pode utilizar esses dados, essas informações passadas, para estimar uma média esperada de rentabilidade. Então, é para isso que a gente deve utilizar a rentabilidade observada. Então, você vai pegar os dados de rentabilidade que o investimento apresenta historicamente, e quanto maior o período que você pegar como amostragem, mais exata será a sua média de rentabilidade futura, os seus cálculos de rentabilidade esperada. Então, você vai pegar esse passado dessa aplicação e vai poder calcular a rentabilidade média esperada daquele investimento. A rentabilidade esperada é sempre uma expectativa. A gente acredita que vai acontecer, mas a gente não tem certeza. É o risco da aplicação. E como é que a gente faz a média dessa rentabilidade esperada? Então, você vai pegar uma amostragem. Digamos que você pegue um investimento a amostragem dele dos últimos 5 anos. Então, você tem a rentabilidade do ano 1, a rentabilidade do ano 2, a rentabilidade do ano 3, a rentabilidade do ano 4 e a rentabilidade do ano 5. Então, você tem 5 amostras. Você vai somar essas rentabilidades e vai dividir por 5. Dessa forma, você vai achar a média dessas rentabilidades. Então, qual é a sua rentabilidade média esperada para aquela aplicação, para aquele investimento? É a média que você obteve dividindo os últimos 5 anos pela quantidade, 5. Então, você acha aí a média esperada desse investimento. E a gente pode tirar a média também, a expectativa, né, de rentabilidade de uma carteira de investimentos. Então, a gente vai fazer a média ponderada. E como é que a gente faria a média ponderada? Bom, eu tenho uma carteira de investimentos e nessa carteira de investimentos eu tenho 10% do ativo A, eu tenho
30% do ativo B, eu tenho 40% do ativo C e 10% do ativo B. Então, eu tenho aí 4 ativos na minha carteira. Eu quero saber qual é a média da minha rentabilidade ponderada pela quantidade de ativos que eu tenho na minha carteira. Então, você vai multiplicar o valor percentual que você tem daquele ativo na sua carteira pela rentabilidade que ele proporcionou naquele ano ou naquele mês, se a sua média for mensal ou anual. Então, você vai multiplicar a quantidade dele na sua carteira pelo valor da rentabilidade que ele apresentou para você naquele período. E vai fazer isso com os outros 3 também. Então, você achou aí a média, o valor ponderado pela quantidade da carteira. E agora você vai somar e dividir pela quantidade. Se são 4 ativos, vai dividir por 4 e vai achar a média ponderada da sua carteira de investimentos. E é a sua rentabilidade esperada para os próximos meses. Porque se entendendo que a sua carteira de investimentos deu uma média, né? Em média, rendeu aquilo nos últimos períodos, no último mês, você faz uma média ponderada para o próximo mês e você vai aí ter uma rentabilidade esperada. No futuro, você espera receber aquela rentabilidade. Então, rentabilidade observada é o passado daquele investimento ou da sua carteira de investimentos. Rentabilidade esperada é o que você espera receber daquela carteira no próximo mês ou daquele investimento para os próximos períodos. Então, é muito importante você entender isso também, para saber fazer os cálculos e saber quanto que você pode estar ganhando com aquele investimento para os próximos meses. Então, você faz aí uma estimativa e vai ter aí uma expectativa de ganho desse investimento. Rentabilidade bruta e rentabilidade líquida, nós já falamos. Falei também, a rentabilidade bruta e a rentabilidade líquida, às vezes as pessoas confundem bastante a questão da ordem, que elas vão fazer essa redução, né? Esses descontos. Então, primeiro você reduz os custos da sua aplicação. Depois você reduz. Caso tenha IOF, e como é que funciona o IOF? É o Imposto sobre Operação Financeira. Ele é aplicado somente sobre a rentabilidade do investimento, caso você resgate esse investimento durante o período de 30 dias, os primeiros 30 dias. Então, ele também é aplicado em tabela regressiva. Então, quanto maior o tempo, menor é a alíquota do IOF que você vai pagar sobre os rendimentos. Então, se você fez uma aplicação hoje num Tesouro Selic, e aí o Tesouro Selic tem as custas, né, de 0,25% ao ano. Então, você já tem que retirar aí da rentabilidade bruta, rentabilidade que ele te apresenta, 100% do CDI, você tem da taxa Selic, perdão, você tem que tirar os 0,25%. Então, é menos 0,25%. E depois você vai tirar o IOF, porque se você resgatou dentro dos 30 dias, você vai pagar IOF nessa aplicação. Então, para retirar o IOF, você vai fazer como você fez no imposto de renda. Você vai multiplicar a taxa bruta, já descontada as custas, por 1 menos a taxa alíquota do IOF que você está devendo. Fez a multiplicação pelo IOF, você vai multiplicar pelo imposto de renda. Então, a ordem é: primeiro você tira as custas, depois você tira o IOF, depois você tira o imposto de renda. Sempre nessa ordem. Isso é muito importante que se fale, porque as pessoas confundem. Muitas vezes não sabem qual é a ordem que vai retirar esses impostos. Rentabilidade nominal e rentabilidade real de um investimento. Então, a rentabilidade nominal do investimento é aquela rentabilidade que você não tirou ainda a inflação devida,
Então, teve inflação naquele período, só que você recebeu, no todo, você recebeu 6,5% de taxa de rentabilidade. Você recebeu 6,5%. Só que nesse mesmo período da sua aplicação, você teve uma inflação de 3,2%. Então, como é que você tira a inflação da sua rentabilidade bruta, rentabilidade que você teve líquida, perdão, da rentabilidade líquida que você teve? Como é que você tira a inflação e sabe realmente quanto você ganhou acima da inflação do período? Então, eu pego a minha rentabilidade bruta, a minha rentabilidade líquida, né, já descontando o imposto de renda, e reduzo a inflação, diminuo a inflação? É claro que não. O cálculo é um pouquinho diferente, mas também muito simples. Não tem muito estresse nisso, não. Para você achar a rentabilidade real do seu investimento, quanto realmente ele rendeu acima da inflação, você vai fazer o seguinte cálculo. Você vai pegar 1 mais a taxa que você rendeu, rentabilizou, tá? Seja ela bruta ou já líquida de impostos e taxas. Então, 1 mais a taxa que você rentabilizou, dividido por 1 mais a inflação. Aí você vai fazer esse cálculo. Depois você vai tirar menos 1 e vai multiplicar por 100 para achar o percentual. E é assim que você vai fazer os cálculos. Não tem estresse, tá bom? É bem simples. E se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem colocar também exemplos para ficar uma coisa mais clara, vocês podem me mandar um direct ou pode colocar nos comentários aqui da live ou nos comentários do vídeo no YouTube, que eu vou ter um enorme prazer em responder. O objetivo aqui é que vocês entendam como funciona a rentabilidade, como a gente consegue visualizar a rentabilidade de um investimento e como você pode comparar investimentos da melhor forma, da forma mais realista possível, para que você possa fazer as suas escolhas de forma consciente, certo? Do quanto você realmente vai estar rentabilizando naquela aplicação. Tá ok? A gente pode também, e deve, é claro, por exemplo, muitas vezes a gente tem uma aplicação disponível e ela apresenta pra gente a rentabilidade anual. E eu quero saber quanto eu ganharia de rentabilidade no período total dessa minha aplicação. E aí você vai fazer o quê? Vai transformar, você vai achar a taxa equivalente àquele tempo que você vai estar investido naquela aplicação. Então, você tem uma taxa anual e você quer transformar essa taxa numa taxa tipo para 2 anos, 3 anos, 4 anos, o tempo da sua aplicação. Você quer saber quanto seria, quanto você ganharia de rentabilidade total nesse período todo. Pois bem. Pois bem, então vamos lá. Eu tenho uma rentabilidade bruta que ele está me apresentando anualmente. Para eu achar a taxa equivalente, eu vou pegar 1 mais a taxa bruta que ele está me dando anual, transformada sempre em decimal, tá, gente? Lembrando, para transformar uma taxa em decimal, você vai dividir por 100. Então, divide essa taxa por 100, acha o decimal e faz 1 mais a taxa decimal. Elevado, sempre elevado, porque a gente está tratando aqui de taxas compostas, né? De juros compostos, então a gente sempre vai elevar ao tempo. Então, quanto essa taxa é uma taxa anual? Os investimentos, eles rendem nos dias úteis. Então, um ano equivale a 252 dias úteis. Isso se eu quiser transformar num período que eu tenho dias. Agora, por exemplo, eu quero transformar essa taxa numa taxa, eu quero saber quanto que eu vou ganhar em 4 anos. Então, eu tenho 4 anos, é a taxa, é o período que eu quero, ok? E 1 ano é o período que eu tenho. A minha taxa é anual, então ela equivale a 1 ano. Então, o período que eu tenho é 1 ano e eu quero a taxa para 4 anos. Então, eu vou elevar a 4, que é a taxa que eu quero, tempo que eu quero, sobre o tempo que eu tenho.
Então, eu tenho a minha taxa para 1 ano, ok? Então, umzinho embaixo. E eu quero 4. Então, eu vou pegar 1 mais a taxa que eu tenho, elevado a 4 sobre 1. E vou achar a rentabilidade equivalente aos 4 anos de investimento. Você vai diminuir menos 1 e multiplicar por 100 para achar o percentual. Tá ok? Não tem mistério, mas se você tiver dúvida, é só deixar a sua dúvida que eu terei um enorme prazer em responder. E lembrando que eu vou deixar esse vídeo gravado no YouTube e vou colocar na descrição do vídeo todas as fórmulas. Então vai ficar bem fácil para você entender como é que funciona. Eu vou colocar exemplos também para vocês, tá certo? Lembrando que o objetivo dessa live é que você entenda que há várias formas da gente enxergar a rentabilidade. E fazer os cálculos, saber como calcular a rentabilidade de um investimento é responsabilidade nossa, investidor. A corretora, o emissor do título, ninguém é responsável por isso, apenas nós. Então, nós somos responsáveis por saber fazer o cálculo da rentabilidade do nosso investimento e fazer as boas escolhas, tá certo? Então, falamos aqui de rentabilidade relativa e rentabilidade absoluta. Falamos sobre a rentabilidade esperada e a rentabilidade observada. Falamos sobre a rentabilidade nominal e a rentabilidade real, que é já descontando a inflação. E falamos também da rentabilidade bruta e da rentabilidade líquida. Agora eu tenho mais 2 formas de enxergar a rentabilidade que eu vou passar para vocês, tá? É a rentabilidade total. Como é que eu sei quanto que eu ganhei no meu investimento? Então, eu comprei um determinado investimento hoje e eu resgatei ele em 2 anos. Como é que eu sei quanto que ele me rendeu? Ou então, como é que eu sei fazer os cálculos de quanto ele rendeu até hoje? Ele vence daqui a uns 2 anos, mas eu quero saber quanto que eu ganhei até agora. Quanto que eu ganhei? Quanto ele rentabilizou para mim até agora? Então, como é que eu faço esse cálculo? Bom, você vai pegar o valor que ele está valendo hoje. Qual é o valor dessa aplicação hoje? Quanto é que ele está valendo hoje? E vai reduzir, né? Vai diminuir o valor que você aplicou, o capital inicial. E você vai achar aí quanto é que foi o seu ganho de capital. Os juros que você ganhou. Quanto é que você rentabilizou? O rendimento dessa aplicação nesse período. Não estou nem contando o ano, um período qualquer. Então, você vai reduzir para saber quanto que você já ganhou nele. E aí, você vai somar os juros que você recebeu. Se foi uma aplicação com cupons, você vai somar esses juros que você recebeu. Se foi uma aplicação de renda variável, um fundo imobiliário que você recebeu rendimentos, você vai somar esses rendimentos porque eles são isentos de imposto de renda. Então, você vai somar esses rendimentos. Se foram dividendos, você vai somar esses dividendos. E depois você vai dividir essa soma do ganho de capital mais os rendimentos dessa aplicação, essa soma, você vai dividir pelo capital inicial aplicado, pelo quanto você aplicou inicialmente. E aí você vai achar a sua rentabilidade total do período. Deu para entender? Se não deu para entender, é só colocar um exemplo que eu dei um enorme prazer em responder para vocês, tá bom? Então, para achar a rentabilidade total de um investimento, eu preciso saber qual foi o meu capital inicial, quanto eu paguei naquele ativo e quanto ele está me rendendo hoje. Qual o valor dele hoje? Eu vou achar aí qual foi o meu ganho de capital. Reduzindo, né? Diminuindo, eu vou achar o meu ganho de capital, o rendimento dele, os juros que ele me deu até agora. E vou somar com os rendimentos dele. Ah, Elaine, não tive rendimentos. Não ganhei nada, só os juros mesmo. Ok, show de bola. Então, vai dividir pelo capital inicial da aplicação e você vai achar aí qual foi a rentabilidade total desse investimento. Lembrando, diminui menos 1 vezes 100 para achar o valor em percentual, tá certo?
E vamos ver agora, então, a nossa última forma de olhar para a rentabilidade da nossa carteira, do nosso investimento. E é importante que a gente entenda. Entenda como fazer esses cálculos, entenda e saiba enxergar essas rentabilidades para fazer as melhores escolhas na hora de investir. Então, a gente vai saber agora como é que a gente faz o cálculo da rentabilidade acumulada. Então, você calculou aí a rentabilidade de um investimento no primeiro mês. Aí você vai calcular a rentabilidade dele naquele mês. E como é que a gente calcula a rentabilidade dele naquele mês? Qual foi o valor que eu apliquei? Quanto é que ele está me valendo hoje? Então, eu vou reduzir e vou achar os juros que eu ganhei até agora. Vou dividir pelo capital inicial, menos 1 vezes 100. Vou achar a minha rentabilidade de um mês. Show de bola? Então, você vai fazer isso. Aí, você fez isso durante 3 meses, ou 4 meses, ou 12 meses. Então, você tem ali a rentabilidade dos períodos, ok? Lembrando que eu fiz isso no primeiro mês para saber qual foi a rentabilidade dele naquele mês. No segundo mês, o valor que eu vou utilizar como capital inicial não é mais o valor aplicado, tá, gente? É o valor referente ao mês anterior, tá bom? Porque a gente trabalha aqui com juros compostos, então é juros sobre juros. Então, você vai usar como capital inicial o valor do mês anterior, tá ok? Então, eu pego o valor desse mês, reduzo o valor do mês anterior para saber quanto que eu ganhei de juros nesse período. Divido pelo valor do mês anterior, para saber qual foi a rentabilidade, né? O valor em rentabilidade, para eu saber daquele período. E assim sucessivamente, vai fazendo isso todos os meses. Você vai ter as rentabilidades mensais da sua carteira ou do seu investimento, da sua aplicação. Agora eu quero saber, Elaine, qual foi a minha rentabilidade acumulada nesse período? Então, você vai multiplicar essas rentabilidades dos meses. Só que você não vai simplesmente multiplicar, tá, gente? Vocês vão fazer 1 mais a primeira rentabilidade, vezes 1 mais a segunda rentabilidade, vezes 1 mais a terceira rentabilidade e assim sucessivamente. E depois você vai tirar menos 1 e multiplicar por 100. Assim você vai achar a rentabilidade acumulada do seu investimento ou da sua carteira de investimentos. E a gente consegue também fazer essa rentabilidade acumulada ponderada pela quantidade do capital investido, tá? Não tem mistério, você vai fazer como eu falei anteriormente, ponderada pelo capital. Então, você vai multiplicar o valor do capital pela rentabilidade que ele te gerou naquele mês. Por exemplo, como você tem uma carteira de investimentos com vários investimentos e você quer saber qual foi a rentabilidade naquele mês, ponderada por cada investimento que você tem na sua carteira, você vai ponderar primeiro, vai multiplicar o valor da carteira com o valor que ela gerou de percentual de ganho naquele mês e vai fazer isso com cada um, ok? Depois você vai multiplicar as rentabilidades e vai achar a rentabilidade acumulada, tá ok? Gerou dúvida? É só deixar nos comentários. Deixa eu ver se tem alguma informação, alguma dúvida aqui dos colegas. A explicação ficou ótima. Salva a live, por favor, para anotarmos. Fique tranquila, Karine. Essa live ela vai ficar disponível no YouTube, no canal Rico do Zero do YouTube. Na quarta-feira eu vou colocar lá para vocês. Estou colocando toda quarta-feira para fazer em forma de websérie. Como o assunto aqui é só análise de investimentos e gestão de riscos, então eu estou colocando lá para fazer uma série mesmo, para que vocês tenham todas e possam visualizar quantas vezes vocês quiserem. E lá também eu vou colocar na descrição do vídeo todas as fórmulas com exemplos, para que vocês possam entender, conforme forem vendo o vídeo, entender o que eu estou falando. Porque às vezes fica difícil da gente visualizar, mas não tem mistério. O importante é que vocês entendam que o fator rentabilidade é um excelente fator, um fator muito importante para a gente avaliar os nossos investimentos, mas que a gente precisa entendê-los, né? Entender a rentabilidade
como ela está sendo apresentada para a gente. Então, como ela é apresentada para a gente na plataforma da corretora e como a gente precisa achar essa rentabilidade para fazer comparação com outros investimentos de renda fixa. O importante, quando você for fazer comparação, é importante que você tenha ativos assim, bem semelhantes, né? Você não pode comparar banana com maçã, né? Você precisa ter maçã com maçã para poder fazer a comparação. Então, para fazer comparação, você não olha só a rentabilidade. É importante que aquele investimento case com os seus objetivos, com o seu horizonte de tempo, com o seu apetite ao risco. Muitas vezes você tem um investimento que vai te dar uma rentabilidade show, legal, mas que ele é muito arriscado e você não aguenta correr aquele risco, porque se você perder aquele dinheiro, você não vai se aguentar. Então, é importante que você tenha tudo isso em mente, porque quando você for fazer a análise do seu investimento, o que conta de verdade são os seus objetivos, tá? Porque se você não tiver objetivos em mente, não tem por que estar investindo, investir por investir, não sabe por que está escolhendo aquele ativo, não tem uma estratégia. Então, você vai gastar em qualquer impulso, por qualquer situação, não tem o porquê. Então, definir o objetivo, definir o porquê é o primeiro passo para você investir com qualidade, escolher da melhor forma possível os seus investimentos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da live. Conforme eu falei, se surgir qualquer dúvida, é só deixar nos comentários do vídeo. Pode mandar um direct também, que eu terei um enorme prazer em responder. Colocar aqui nos comentários da postagem aqui do Instagram. Conheçam o blog também, porque tudo isso que eu acabei de falar para vocês, eu vou estar disponibilizando também um material, um artigo bem legal sobre rentabilidade no blog na quinta-feira. Toda quinta-feira tem artigo novo no blog Rico do Zero. Toda quarta-feira tem vídeo no canal Rico do Zero no YouTube. E todos os dias eu estou aqui no Instagram com vocês, passando conteúdo de valor e qualidade para que vocês possam investir cada vez melhor o dinheiro de vocês, tá ok? Eu agradeço. E lembrando que segunda-feira que vem tem live falando sobre análise de investimentos e gestão de risco. E a gente vai falar sobre o fator liquidez. Muita gente deixa de lado o fator liquidez, mas ele é muito importante e muitas vezes ele é mais importante do que a rentabilidade. E além do fator liquidez, a gente vai falar também do risco de liquidez, que muito embora pareça, mas não é a mesma coisa. Fator liquidez é uma coisa, risco de liquidez é outra totalmente diferente. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu vou estar olhando as perguntas. Caso eu não tenha respondido nenhuma, por favor, me mandem no direct que eu terei um enorme prazer em responder, tá certo? Um forte abraço a todos, teremos aí. Eu desejo para mim e para vocês uma excelente semana.